aspas. Segundo a PF, pelo menos 2 servidores que ocuparam cargos de direção na PRF, na gestão Silvinei Vasquez, teriam mentido em depoimentos por medo de Silvinei. Os citados são Nara Lúcia Leite Dias e Adiel Pereira Alcântara. Numa troca de mensagens reproduzida no mandado de prisão de Silvinei, Adiel afirma ao diretor de inteligência da instituição, Luiz Carlos Rechac, que o transporte clandestino de eleitores não poderia ser usado para justificar a operação, já que o ministro Luiz Roberto Barroso havia liberado o transporte gratuito de eleitores no segundo turno. Abre aspas. Vai ser difícil caracterizar o transporte clandestino de eleitor, né? Fecha aspas. Segundo depoimentos colhidos nos últimos meses, Vasquez teria afirmado em uma reunião sigilosa em outubro, entre o primeiro e o segundo turnos, que a corporação precisava tomar um lado, no caso, o de Bolsonaro. Em mensagens trocadas por celular, o coordenador de análise de inteligência, Adiel Pereira, e um subordinado afirmaram que Silvinei disse muita merda, essa foi a expressão, tá? Estou simplesmente reproduzindo, na reunião. Eles acrescentaram que a operação no dia do segundo turno seria politicamente direcionada para impedir a circulação dos eleitores de Lula, sobretudo do Nordeste. Além disso, Silvinei se envolveu em polêmica ao publicar uma foto em seu perfil no Instagram pedindo voto para o então presidente Bolsonaro. Como vocês podem acompanhar na tela, a gente tem aí para mostrar, olha, o print que deu o que falar naquela ocasião, diz ali vote 22, Bolsonaro presidente, portanto era o diretor-geral da PRF pedindo voto em um candidato, no caso, candidato à reeleição. E depois da repercussão negativa, com críticas da imprensa, como ele próprio disse na CPMI, ele apagou o post. Muito bem, a gente fez aí um resumão introdutório, tem vários elementos para a gente comentar. O que você destaca, Carlos Graia? Vou ouvir você primeiro hoje. Bom, Felipe, destaco os trechos dos 2 depoimentos que você acabou de ler, né, que são indícios de que tinha se instaurado ali um clima de medo dentro da corporação, né, que tinha gente se sentindo pressionada a fazer o que, em tese, não era legal. E eu destaco também o fato de que foi encontrado um mapa de votação com uma ex-diretora de inteligência do Ministério do Anderson Torres, que participou da reunião em que foi programada com o Silvinei, em que foi programada essa blitz do dia das eleições, né? E esse mapa trazia justamente a indicação dos lugares onde o Lula tinha tido maior votação, e ele foi um dos insumos, dos principais insumos, para que as paradas de veículos fossem determinadas, né? Então, a gente já criticou por diversas vezes, né, as medidas tomadas pelo Alexandre de Moraes, mas o fato é que parece haver um embasamento sólido para essa prisão preventiva do Silvinei, até porque tem diligências que ainda estão acontecendo, né? Ainda tem uma operação, uma investigação que está em andamento. Então, não dá, como a gente fez em outras circunstâncias, para dizer que é excessivo, é exagerado. Enfim, existe, sim, o risco de que o cara que está sendo investigado, o Silvinei, interfira, né, em coleta de provas, em coleta de depoimentos, o que justifica, a meu ver, né, essa medida que foi tomada agora. Vamos ver quanto é que essa prisão, por quanto tempo essa prisão se estende, quanto é que ela dura, né? Porque as críticas mais duras que a gente tem feito às prisões relacionadas a essa operação toda são essas. O cara vai preso e mesmo depois que as provas já foram coletadas, mesmo depois que a suposto risco, a investigação que o cara representa já se extinguiu e continua lá atrás das grades, né? Foi o que aconteceu com o Anderson Torres. Ficou mais preso, a meu ver, do que precisava. Então vamos ver o que acontece agora com o Silvinei. Mas nesse momento não me parece uma arbitrariedade, não.
Wilson Lima, o que você destaca? Você que escreveu no Antagonista também a respeito. Boa noite. Boa noite, Greg. Boa noite, Felipe Moro Brasil. Eu vou me permitir hoje discordar um pouquinho. Vou ter um pouco de coragem de discordar um pouquinho do chefe, assim, porque eu estou olhando aqui alguns dados, e aí eu, enfim, não vou entrar na intenção do Anderson Torres, mas eu acho que eu lendo o relatório da Polícia Federal sobre o caso, eu posso falar o seguinte: a priori, aí eu estou fazendo o trabalho de advogado do diabo, a priori o Silvinei achou que era uma boa ideia, mas a execução foi ruim e a prisão foi pior ainda. Por que eu estou falando isso? Porque se você for pegar esse mapa de votação que o Greb se referiu, de fato, né, que foi encontrado ali com alguns integrantes da PRF, a ideia era que você intensificasse a fiscalização de ônibus que, teoricamente, levam eleitores para as sessões eleitorais numa região com um potencial de 10 milhões de votos. Essas regiões aí, você teria mais ou menos a seguinte divisão de votos: 7,7 milhões para o Lula e 1,4 milhões para o Jair Bolsonaro. Então, assim, você tem uma diferença aí de 6 milhões de votos entre um e outro. Se o camarada quisesse ajudar o Bolsonaro nessa situação toda e tentar criar uma situação de constrangimento ao eleitor, vamos lá, vamos imaginar essa cena do Silvinei tendo essa brilhante ideia de gênio com J. Ok, vamos intensificar aí a fiscalização para supostamente pegar ônibus irregulares, provavelmente na região Nordeste, que seria uma situação relativamente comum. O problema, e aí vamos trazer para a realidade, é que transporte ilegal de eleitor na região Nordeste, você não consegue pegar em rodovia federal. Transporte ilegal de eleitor acontece do povoado para a sede das cidades, dentro das cidades, ou no máximo em rodovia estadual. Rodovia federal dificilmente pega isso. Dificilmente pega transporte ilegal de eleitor, se é que os caras queriam pegar transporte ilegal de eleitor. E aí foi feito todo um planejamento para tentar se desequilibrar as eleições, e os números mostram que, naquele período de 28 a 30 de outubro, apenas 48 ônibus foram retidos. Fazendo uma conta aqui simplória, partindo da premissa que você tem aí 40 pessoas por ônibus, então você teria aí aproximadamente 1.600 pessoas. Num universo de desequilíbrio de 6 milhões de votos, isso não é absolutamente nada. Então, por isso que eu falo que, do ponto de vista, se o Silvinei Marques queria puxar o saco do Bolsonaro ou queria mostrar para ele que ele era o cara, que ele poderia ajudar o Bolsonaro a ganhar as eleições, a ideia dele poderia até ter sido uma ideia boa do ponto de vista do bolsonarismo. Mas a execução foi pífia e assim. E aí eu faço aí também o trabalho do advogado do diabo aqui. Eu tenho minhas dúvidas se essa prisão se justifica, porque ele já é alvo de 3 procedimentos administrativos no âmbito da própria PRF. Seria mais fácil ele responder no âmbito do procedimento administrativo, porque no final das contas, quando você olha os números de forma muito fria, os caras moveram a Polícia Rodoviária Federal de forma cretina, isso é fato, isso é inegável, mas o resultado foi absolutamente pífio. E o próprio Alexandre de Moraes, no dia, determinou a suspensão dessa operação porque via que havia essa malandragem do Silvinei Vasquez, perdão. Então, só para fechar o comentário sobre essa história toda, acho que no final das contas, acho que teve muita espuma, e para mim, a questão mais grave, eu acho que não foi nem no dia da eleição. Eu acho que a questão criminosa foi o pós-eleição, quando o Silvinei simplesmente lavou as mãos em relação aos bloqueios de rodovia no país inteiro. Aquilo sim, era uma situação grave, e se era para ele ter sido preso, ele deveria ter sido preso já antes, porque ali você tinha a configuração flagrante de crime de prevaricação. Hoje, 8 meses depois, não sei, eu acho que eu tenho minhas dúvidas. Pode ser que eu esteja completamente equivocado, tá? Mas eu acho que nesse momento, eu acredito que o risco do Silvinei para oferecer, né, algum problema, algum embaraço para as investigações, eu acho que nesse momento é pequeno. Na pior das hipóteses,
eu acho que, na pior das hipóteses, a Polícia Federal acho que demorou muito para agir, porque os primeiros depoimentos sobre esse caso vieram já de fevereiro. Então, você tem fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, agosto. Então, quer dizer, se o Silvinei já quisesse, se ele tivesse se o Silvinei quisesse destruir provas, ele sinceramente já teria feito. Mas, é como eu sempre digo, né? Pode ser que eu esteja errado, pode ser que as investigações mostrem que eu esteja completamente errado e completamente equivocado no comentário de hoje. Olha, só um ponto que eu destaco, antes de dar aqui a réplica ao Carlos Graça. Eu vou começar a provocar aqui uma rixa entre vocês, porque eu acho que vocês estão combinando de divergir só para deixar para o presidente da comissão decidir. Mas é o seguinte, não dá para medir tudo pelo resultado. A gente falou disso a respeito, inclusive, da reunião dos embaixadores por Jair Bolsonaro, aquilo que está previsto, inclusive, na lei complementar acionada pela Constituição, que mostra que, independentemente do resultado, o que vale é a gravidade da circunstância. E no caso de uma elaboração desse porte, quer dizer, partindo de que houve uma conspiração e uma articulação, isso demanda responsabilização e punição. A gente pode discutir o grau. Agora, dizer que, não estou dizendo que você disse isso não, só estou colocando aqui a ideia, que o resultado não seria tão grandioso, ou o resultado não foi bem sucedido, porque até o Alexandre de Moraes interveio, etc. Bom, aí são outros fatores. Quer dizer, se dependesse do Silvinei, pela lógica que está sendo colocada pelo tribunal, pela Polícia Federal, etc., isso teria acontecido e teria tido algum tipo de resultado. Então, não é pela eficácia de um plano colocado em prática que se conclui sobre a responsabilidade de uma iniciativa, no mínimo, irregular, para não dizer ilegal ou criminosa. Então, eu acho que esse é um ponto que é uma questão assim de princípio para mim. É claro que a eficácia, etc., a gravidade não, a dimensão das consequências, elas podem interferir numa dosimetria, elas podem interferir no grau da punição. Mas se houve, e é isso que está sendo discutido ainda aqui, depois a gente chega a conclusões mais categóricas, mas se houve uma conspiração, uma articulação para tentar pelo menos atrasar os eleitores do Lula, ou colocar ali uns obstáculos que fizessem alguns desistirem de votar, bom, aí isso já é muito grave.